Você acha mesmo que se os 3 filhos do Bolsonaro fossem enjaulados, o Brasil ia tomar outro rumo? Foi esse o grande problema de verdade? Não é uma coisa muito pouca? Não é. Só isso? Não é porque o presidente é absolutamente manipulado pelos filhos. Então, é um negócio absurdo. Ele não consegue lidar com os filhos? Não consegue. Se ele não consegue lidar com a família, provavelmente, analogamente, a gente pensa que não consegue lidar com o Brasil. Mas aí eu lidaria. Não, eu lidaria, o Moro lidaria, o Paulo Guedes lidaria. O que nós combinamos com o presidente? A gente já sabia dos problemas com a família e de alguma falta de preparo para muita coisa. Mas não precisa ele ser preparado 100%. Precisa só ele ser honesto. E deixar quem é preparado trabalhar. Só isso. Foi isso que nós combinamos. Então eu brincava com o presidente e dizia assim, presidente, dá uma de Miss Universo, joga charme, dá tchauzinho aos estados brasileiros e deixa que eu trabalho, negão. Eu trabalho, o Paulo Guedes trabalha, o Moro trabalha e tá tudo certo. Vou eu na área política, liderando o Congresso e, de novo, a minha gestão foi de absoluto sucesso pro presidente. Vai o Moro combatendo a corrupção, vai o Paulo Guedes na economia, vai o Tarcísio cuidando de obras. Acabou, amigo. O resto a gente vai levando. E enquanto foi assim, a coisa funcionou. Não precisa o presidente cuidar de tudo. Precisa ele não atrapalhar. Precisa ele ser um cara honesto, que saiba colocar as pessoas certas e capacitadas no lugar certo, porque o dono do cargo é ele. Eu nunca fiquei chateada por ele ter me tirado da liderança do governo. Dane-se, o cargo é dele. Quem perdeu foi ele. Eu não perdi nada. Eu ganhei tempo. Ganhei tempo e ainda emagreci 20 quilos, que eu não tinha tempo de me cuidar. Olha só, ganhei, tô gata agora. Engordei enquanto estava lá trabalhando pelo governo e me chamaram de Pepa, de porca, dos cambal, esses filhinhos educados do presidente. Se eles estivessem fora, eles não teriam atrapalhado. Todas as pessoas que foram fritas no meio do caminho foram fritas porque discordaram de algum modus operandi de um dos filhos do presidente. Foi assim com o Bebiano, foi assim com o Santos Cruz. Gente, Santos Cruz é herói de guerra. Santos Cruz não é um miliquinho, é um herói de guerra. Ele foi esculhambado porque ele não concordou com uma atuação, uma malandragem do filho do presidente, o gabinete do ódio, aí essa esculhambação. Depois outros que não tiveram dignidade de sair passaram pela mesma coisa. O Onix foi esculhambado, ficou lá porque virou capacho, gostou do cargo. Gostou demais do cargo. Eu não sou capaz de ninguém. Fizeram isso com o Mourão, o vice-presidente da República. O Carlos chegou a insinuar que o presidente corria risco de vida por conta do Mourão. O Mourão é um homem sério, um homem honesto, um homem decente. Eu vi os olhos do Mourão marejados de água. Quando conversei com ele, disse, eu entendo o que você está passando. Eu vi. Fazerem isso com um general como o Mourão, um cara sério, que aos 48 do segundo tempo topou ser vice do Jair Bolsonaro, com a gente articulando isso de madrugada porque não tinha vice. Então não se faz esse tipo de coisa com seus aliados, né? E é isso que eu dizia para o presidente. E ele sabe que não pode fazer. Mas ele deixa os filhos e ele vai deixando e a ponto do Carlos, uma vez, sequestrar o telefone do presidente, sequestrou com a senha do Twitter, falou, vou embora, eu vou me matar. Eu vou me matar. Se não fizer o que eu quero, me mato. Aí o presidente fica doido, porque realmente o menino é meio maluco, vai que, né? Então, assim, esses 3 meninos tiraram do presidente a autoridade do presidente. Sim. Virou casos de família o negócio. É um negócio absurdo. Não é um negócio absurdo. Podia ser o programa da Cristina. E a responsabilidade é deles. O Centrão tá lá, a responsabilidade é deles. Tem petista na PGR, a responsabilidade é deles. Tem petista no Supremo, a responsabilidade é deles. Tem negociação com essa gente que quer fazer tudo para, né, manter o poder. Infelizmente, a responsabilidade é deles e de um presidente que não tem força para cuidar de 3 filhos. Né? Fossem os meus, estavam lascados. Sim. Você ficou triste na parte pessoal? Eu sei que sua resposta fiquei, talvez seja falar, não fiquei. Quando chamaram você de... Eu não vou repetir os nomes repetir. aqui. Eu já tô curada, estou magra. Mas foi ruim, você ficou... Foi horrível, né, gente? Foi um estupro moral que fizeram comigo. Assim, não é uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. É uma máquina. Uma máquina incentivada por robôs. E uma máquina de células do mal. Então tem esses robôs. É um cancelamento. Sofreu um cancelamento, bullying, na verdade. Foi um bullying muito pesado. Ficaram xingando ela copiosamente. E não só xingando, né? Fazendo muita montagem. Faziam montagens pornográficas minhas. Pegavam, assim, o meu rosto. Fere muito, né? Colocavam o meu rosto no corpo de um porco e faziam montagens pornográficas. Uma coisa nojenta. Mas os perfis originais ou você via uns... Não eram os próprios filhos fazendo isso? Eram... Não, teve coisa do filho. Mas não chegou a esse nível... Quando eu tava na UTI, com COVID, quando eu peguei Covid, e eu era grupo de risco, porque 3 meses antes eu fui pra UTI, eu perdi meu útero, passei por um processo bem complicado,
O Eduardo escreveu, não sabia que Covid dava em porco. E eu internada. Tá lá no perfil dele, tá deve estar até dele, hoje. E eu internada. Como... Então, assim, eu jamais faria isso, nem com o pior bandido. Como é que fazem uma coisa com a pessoa que mais os ajudou? Que mais ajudou o pai? E desde antes, quando o pai era absolutamente rejeitado por todo mundo, visto como um caricato. Então, as discussões, você discordar faz parte do processo democrático. Agora, fazer esse tipo de coisa, isso não é democracia. Isso é bandidagem. Não se faz esse tipo de coisa. Ainda mais usando uma máquina toda para destruir reputações. Então, claro que eu fiquei chateada, claro que eu fiquei magoada, fiquei depressiva, acabei no hospital, tanto que acabei no hospital. Porque eu somatizei um monte de coisa. Eu fiquei esse tempo todo sem cuidar de mim, sem cuidar da minha saúde, meus hormônios lá na flor da pele, eu segurando sozinha a barra ali entre o governo e o Centrão, e ainda tendo que segurar os moleques. E depois, quando eu saio, vem esse massacre. E o pior, gente boa, gente que pensa, que não sabe o que está acontecendo e que pega esse tipo de informação e toma como verdade. O Brasil pirou, gente. As redes sociais enlouqueceram o país. Então, as redes sociais estão infernais. Enlouqueceram, porque as pessoas compartilham coisas que são mentiras, mas elas não param para pensar. Mas não é uma parcela menor que usa as redes sociais? É uma bolha. É uma bolha. É uma bolha. É uma bolha ideológica que favorece PT. E agora a tropa do Boulos, né? Porque todo mundo tem vergonha de falar que é PT. Então agora quem é PT é Boulos, né? Que se apresenta como um esquerdinha mais limpinho, Eu acho tão legal, gente. É a mesma conversa de sempre, tem trouxa que acredita. Então, favorece essa tropinha da esquerda e favorece os bolsonaristas loucos, os bolsominions. Ninguém pode falar que foi mais bolsonarista do que eu. Agora, eu não vou concordar com essa maluquice. Não vou. Eu não vou concordar com essa política de ódio que nós criticávamos no PT. Nós fomos às ruas criticando o PT, dizendo que o PT queria implantar uma ditadura aqui, queria cercear a liberdade, queria destruir reputações. Estão fazendo a mesma coisa. Igualzinho. Mesma coisa. Não mudou nada. Mas isso não vai ser nos próximos 50 anos? Não vai ser sempre a mesma coisa? Se depender de mim, não. Que nos últimos anos... O que mudou no Brasil? Ô Joyce, o que você vai fazer, que você é candidata a prefeita, para que não acabe sempre... A gente viu já uma história, o Dória falando, não, você é um gestor espetacular, e tudo, não, que legal, ganhou, meio que não foi tão espetacular. Bolsonaro, eu vou defender a honra do brasileiro, vocês vão levantar a bandeira do Brasil e parece que né? O que você vai fazer? Porque você pode prometer aqui pra gente que vai fazer e pode cair no cué. Não. Conte como que você vai fazer isso. Não vou cair no cué pela história que eu tenho. O que seria mais fácil na minha vida? Engolir os 3 filhos do presidente, baixar a cabeça, dizer que eles são lindos, maravilhosos, que não tem corrupção no governo, ficar lá linda, maravilhosa como líder do governo, comandando Câmara, comandando Senado, mandando nos ministros e dizendo ao presidente o que ele tem que fazer, o que ele tem que falar. Ia ser muito mais fácil. Né? Passar uma imagem fake. Né? Dar uma dobradinha, assim, pra corrupção na espinha, né? Ficar só um pouquinho maleável, só um tiquinho de nada, assim, tipo varinha verde. Não. Eu paguei o preço. Eu paguei o preço em todos os níveis. Eu perdi seguidores nas minhas redes. Tem um bando de maluco que fica hostilizando quem me defende nas minhas redes. Tem gente que nem sabe quem eu sou e às vezes grita na rua, né? Mas é bom que quando um grita contra, 10 gritam a favor. Então, as pessoas estão acordando. Eu podia estar num mar de rosas, muito tranquila. Inclusive, disputando a prefeitura aqui com o apoio do presidente. Se eu tivesse me dobrado, eu não fiz. Eu paguei o preço. Eu podia ter seguido minha carreira e continuado ganhando 10 vezes mais do que eu ganhava. Eu optei por entrar na política e por fazer o certo. Então, eu não sou como eles. Eu não sou como o Bolsonaro. Eu não sou como o PT. Eu não me vendo. Eu não me dobro. Então, todo mundo sabe disso. Uma vez, surgiu uma fake news que foi feita até por um braço aí dos bolsonaristas no Rio, dizendo que meu marido, à época, agora a gente, né, já tô sem aliança e tal, aquela coisa. A política é difícil, né? A política é complicada, mas meu marido, à época, tinha fechado um contrato milionário com o Witzel no Rio e tal. Eu até fiz um vídeo e falei, nossa, eu sou muito foda, porque eu mando no governador de São Paulo, segundo eles, e eu mando no do Rio também. Você manda em tudo. Essa mulher demais. Gente, os caras piram, né? E aí me perguntaram, isso é verdade? Eu falei, não. E se for? Se for, eu me separo dele pelo Instagram. Eu me separo dele pelo Instagram, jogo as roupas dele pela janela. Porque é assim que eu sou. Não compactuo com corrupção. Então essa é a minha diferença desses outros. Além de eu não compactuar com a corrupção, eu tenho coragem. Entendi. Porque para fazer o que eu fiz, tem que ter muita coragem. Ninguém tem. Ninguém enfrenta o palácio. Ninguém enfrenta a máfia sozinha. Eu enfrentei.
e tenho enfrentado. Então, daí você já percebe quem pode realmente entregar o que promete e quem só fica fazendo lacração na internet ou mentindo para as pessoas.